Telespectador da TV Prevê do nosso Enfoque Regional, eu tenho o privilégio de estar entrevistando as personalidades que fazem as diversas atividades públicas ou privadas nos diversos setores profissionais aqui da nossa cidade de Bauru, da região do Centro-Oeste, do estado e deste país. E nesses programas nós temos proporcionado muitas informações ao público e informações importantes para o seu dia a dia. E na área da saúde, nesse problema que nós estamos convivendo com a pandemia em função dessa terrível doença que é o Covid-19, nós temos trazido alguns médicos para falar das suas especialidades. Claro que nós temos um programa específico aqui na TV Prevê, brilhantemente comandado pelo Dr. José Eduardo Marques, que é o Prevê Saúde, que há muitos anos convive com a nossa grade, trazendo informações e elucidações para o nosso grande público. Hoje, ampliado pelas diversas plataformas sociais, onde também são transmitidos os programas da TV Prevê. E no programa de hoje eu tenho a alegria e a honra de ter como meu entrevistado o médico otorrinolaringologista, o jovem Marco Antônio Ferraz, que me dá a honra de poder conversar com o telespectador da TV Prevê. E eu queria que o doutor Marco Antônio, neste início de programa, assim que nós tivemos este fato do Covid-19, muitas pessoas foram internadas, foram entubadas. Por exemplo, eu tive Covid e quem descobriu que eu estava com Covid pediu a minha testagem foi o doutor Marco Antônio. Claro que, felizmente, a minha foi das mais tênues. Mas o doutor Marco Antônio vai dizer, principalmente na sua especialidade, nós temos uma característica não tão comum, mas que ocorre em determinadas situações, que é a perda do olfato, ou seja, as pessoas perdem a capacidade de distinguir os cheiros, os gostos por alimentos e por aquilo que acontece no seu dia a dia. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. É a honra de tê-lo aqui, toda minha em poder entrevistá-lo. Eu que também tive a oportunidade de, antes da pandemia, passar por um processo cirúrgico com a intervenção do Dr. Marco Antônio Ferraz. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o meu convite. Bom dia, senhor Samuel. Bom dia a todos os telespectadores. A honra é minha mesmo, senhor Samuel, estar aqui com o senhor hoje, podendo falar sobre assuntos tão importantes, uma temática super importante no nosso meio hoje e que afeta exatamente a minha área, que é a questão do otorrinolaringologista. E nesse quesito, nós vamos falar sobre a perda do olfato. A perda do olfato, primeiro é importante entender, né, como que se dá essa perda do olfato, né, como que é a fisiopatologia, que a gente chama, como que é a epidemiologia. A gente tem hoje em Covid-19 uma estimativa que 2/3 dos pacientes que têm Covid, eles têm perda de olfato, né, e essa perda de olfato ela pode ser total, que a gente chama de anosmia, ou ela pode ser uma perda de olfato parcial, chamada hiposmia. Felizmente, 2/3 desses pacientes, né, que vão ter essa perda de olfato, destes 90% vão ter uma melhora espontânea ou com tratamento instituído de forma precoce em um período de até 2 meses, que é bastante tempo. A gente ficar com distúrbios do olfato, né, só quem teve a perda de olfato sabe como é importante, principalmente no que tange, inclusive, a segurança. Alimentos estragados, cheiro de queimado, né, dentro de casa. Então, tem um relato recente de uma família que perdeu, né, teve suas vidas ceifadas por conta de perda de olfato pós-Covid, que teve um incêndio na casa e não foi percebido, né. Os outros 10%, eles vão ter uma melhora, né, podem ter ou não uma melhora total, né, 95% vai melhorar em até 6 meses, e outros 5% a gente ainda não sabe. Para as perdas virais, né, de causas virais do olfato, no geral, não só Covid-19, a gente sabe que até 1 ano e meio nós podemos esperar que haja um retorno. Por isso, a importância
dos pacientes procurarem os profissionais de saúde, né, procurar um otorrinolaringologista de confiança, especializado nessa região, para poder instituir um tratamento precoce, porque existe tratamento, existem não só medicamentos, mas o que nós chamamos de treinamento olfatório, que é uma fisioterapia do olfato, inclusive também uma fisioterapia gustatória, porque não é só o olfato que é atingido, né? Também pode ser atingido as fibras gustativas, olfato e paladar junto ou separados, né? Quando nós inspiramos, nós temos duas correntes de ar que entram no nariz. Existe a corrente respiratória, que é importante, né? O ar, ele passa pelo nariz, que tem a função de filtrar, purificar, umidificar o ar que é inalado, preparando-o para chegar às vias respiratórias inferiores aos pulmões em condições adequadas, né, com oxigenação adequada. E existe uma corrente chamada olfativa, que é uma corrente que normalmente vai para o teto do nariz, né? No teto do nariz é onde estão os receptores olfatórios, é onde nós vamos perceber o olfato, que são milhares de conexões cerebrais que existem, né, para cada tipo de odor, para cada partícula odorífera que nós chamamos. Então, com isso tudo, quando a gente tem uma inalação de uma partícula odorífera, esse epitélio olfatório que tem na parte superior do nariz, percebe essas partículas odoríferas e é levada para o cérebro, numa área no cérebro chamada córtex olfativo, e lá a gente tem a memória olfativa de cada respectivo odor que nós sentimos. Então, o vírus, ele não só lesa esse epitélio olfatório diretamente, como ele também pode lesar células do sistema nervoso central. E é por isso também que muitas pessoas têm muita cefaleia, muita dor de cabeça, né? E está relacionado com essa impregnação viral, tanto pela questão inflamatória quanto a própria presença do vírus no sistema nervoso. Existem algumas formas de distorção do olfato que são super importantes também, que é super comum em quem tem Covid-19, né? Existe a chamada fantosmia. Fantosmia é a percepção de odores fantasmas, normalmente pútridos, né? Cheiro de esgoto, um cheiro que remete a alguma coisa ruim da memória olfativa da pessoa, em lugares que não existe aquele cheiro, por isso fantosmia, odor fantasma, né? Existe a disosmia ou parosmia, isso é a distorção do olfato. O paciente que vai cheirar um café e sente cheiro de Coca-Cola, sente cheiro de uma fruta, sente outro cheiro que de fato não está ali, né? E uma questão importante, muitas pessoas associam essa disosmia, essa fantosmia, essas particularidades ou desvios do olfato como uma coisa ruim. E é interessante a gente falar isso aqui, né, visto que a penetração na população dessas informações é muito importante via TV PV. Então, assim, a pessoa quando tem essa questão olfativa, de distorção de olfato, de fantosmia, que eu acabei de relatar, refere que o sistema nervoso central está tentando trabalhar para melhorar aquela questão, então é considerado de forma positiva, é um bom prognóstico. Então significa que existe uma chance muito grande de ter melhora, mas para isso a gente tem muita coisa que dá para fazer hoje, né? Principalmente no que tange a coisas que dá para fazer em casa, não só medicamentos. Então é importante procurar um especialista. Inclusive, o treinamento olfatório é uma coisa que todo mundo pode fazer de forma super precoce, em casa mesmo. Assim que tiver o diagnóstico de Covid, pode começar a fazer o treinamento olfatório. E eu posso explicar como é feito esse treinamento olfatório também, de forma super simples, em casa mesmo, para todos os telespectadores. Esse treinamento consiste em obter as essências de algumas situações e poder começar a exercitar e fazer a testagem para ver se retoma-se a situação olfativa de cada paciente. Perfeito, senhor Samuel, isso mesmo. A gente tem algumas essências que são consideradas cardinais, né? Então a gente tem, o paciente pode comprar em casa de essência, loja de essência super comum, essência de cravo, rosa, eucalipto, limão, são as 4 principais. Pode acrescentar caso queira. E consiste em fazer 3 vezes por dia, né? A 1 centímetro do recipiente cheira-se por 15 segundos, tem um intervalo de 15 segundos, muda de essência mais 15 segundos, e assim vai. Terminando as 4 essências, volta, faz mais uma vez, 15 segundos, com descanso de 10 a 15 segundos, e volta. Isso 3 vezes por dia.
Caso a pessoa queira fazer com cheiros de casa, pode pegar cravo, canela, pasta de dente mentolada, vinagre de vinho tinto, né, essência de baunilha, suco concentrado de tangerina ou de maracujá, e pode fazer esse treinamento em casa também da mesma forma e que também tem eficácia. Então, pessoas que às vezes não têm condição, não querem sair, já podem fazer, e desde o início do diagnóstico dos sintomas. Quando a gente tem a perda olfativa, existem países, essa questão de perda de olfato numa época de pandemia, ela é tão importante que em muitos países a perda de olfato não precisa ser acompanhada de um teste, de um RT-PCR, né, um SWAB, que todo mundo está habituado com os nomes hoje, né? Não precisa mais fazer o RT-PCR se a pessoa tiver uma anosmia súbita. A anosmia súbita, mesmo na ausência de sintomas, já pode ser considerado e tratado como Covid-19. Então, tamanha a importância da perda olfativa. E essa situação, ela é agregada por um aspecto da própria vida do ser humano, porque a asepsia nasal, ela tem que ser constante, não, doutor? Sem dúvida, eu sou um dos defensores da lavagem nasal. Todos os meus pacientes que vêm no consultório, às vezes por outra queixa, uma queixa auditiva, eu falo, vamos lavar o nariz com soro. Eu acho que tem que ser assim como escovar os dentes, tanto que eu uso lavagem nasal, eu uso o termo higiene nasal, né? Porque mais do que uma simples lavagem, é uma higiene, tem que ser feita assim como uma escovação dentária. E a lavagem nasal com soro fisiológico ela tem inúmeros benefícios, né? Ela trata e previne crises de rinite, resfriado, sinusite. As pessoas que têm asma brônquica, bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, ao tratar o nariz, ela também diminui as crises, as exacerbações das crises de via aérea inferior e de asma, justamente por ter um conceito de via aérea única. Nariz e pulmão é uma via aérea única. A gente divide via aérea superior e inferior, mas o ar inalado é preparado no nariz primeiro para chegar aos pulmões, né? Então, a lavagem nasal, ela não tem contraindicação, ela pode ser usada por crianças, adultos, idosos. Tem muita gente que fala, mas eu não consigo, eu tenho uma certa agonia. Tudo faz parte da compreensão, primeiro, da importância, né? Pessoas que começam a fazer lavagem, em pouquíssimo tempo percebem os benefícios, diminuem as infecções, as crises de rinite, né? Tem inúmeros dispositivos que podem ser utilizados para lavagem nasal, desde conta-gotas até sprays, aerosóis, seringas, dispositivos de alto volume, né? A gente tem adaptadores de garrafa de soro fisiológico, garrafinhas de alto volume, então tem inúmeros dispositivos, cada um mais adequado com a idade e mais adequado com o perfil de paciente, né? Porque cada um é de um jeito, né? O mais importante é que somos diferentes, cada um tem a sua individualidade, os seus medos, os seus receios, mas nada como uma boa informação, né? Um bom entendimento do conceito de que isso é ótimo para a saúde e de que isso só tem benefícios. Existem estudos até, inclusive, voltando a falar de Covid, né, 19, alguns estudos muito bem conduzidos que estão mostrando que pessoas que têm o hábito de lavagem nasal frequente, regular, diária, tem uma chance muito menor de adquirir, de ser infectado, contaminado com o coronavírus. Então, isso é super importante. Algumas patologias na sua área específica, doutor, que são conhecidas e que causam muitos transtornos às pessoas, principalmente no que concerne à respiração. Por exemplo, não é muito incomum encontrarmos pessoas que têm problemas nasais, como aqueles que são chamados vulgarmente de carnes esponjosas, ou seja, são os pólipos que as pessoas têm e que muitas vezes dificultam as respirações. Isso só é curado mediante uma intervenção cirúrgica, doutor. A carne esponjosa, né, ela é realmente popularmente conhecida como carne esponjosa, de fato é. E aqui a gente vem falar sobre dois tipos, né, de carne esponjosa. Uma é a carne esponjosa que a gente divide em grupos, né, assim, bem simplesmente falando, a carne esponjosa da infância, da criança, que é a carne esponjosa chamada que é a adenoide. A adenoide, ela é um tecido de defesa, né, e ela normalmente ela tem um pico de crescimento na criança entre 3 e 7 anos de idade, e ela fica no fundo do nariz. Normalmente não é visível, a não ser por exames endoscópicos, né, endoscopia nasal ou exames de imagem, raio-x ou tomografia, né, e que é um tecido que toda criança tem, todo mundo tem. Às vezes a gente vê persistir em alguns adultos, às vezes elas são grandes o suficiente para causar obstrução respiratória e roncos na criança, né, e aí nesses casos a gente tem que fazer a cirurgia.
Se ela tiver um tamanho pequeno, não estiver causando infecções na obstrução respiratória, ela pode ser acompanhada, porque normalmente existe uma involução com a adultidade. A outra carne esponjosa do adulto, e aí a gente tem um grupo enorme de carnes esponjosas que as pessoas falam, mas no geral, nós temos essas duas, uma delas que o senhor mencionou. A carne esponjosa do adulto, a gente chama de corneto inferior, né, que é a carne esponjosa quando o paciente tem rinite, né, quando o paciente que tem coceira, espirro, coriza, obstrução nasal mediante alguns alérgenos, poeira, tapete, carpete, cortina, cachorro, gato, cigarro, mudanças climáticas, enfim. É um paciente que tem sintomas mediante apresentação, exposição a esses alérgenos, a essas condições. E essa carne esponjosa, esse corneto, né, que muitas pessoas ao levantar o nariz no espelho conseguem ver duas bolinhas nas laterais, é a carne esponjosa do adulto. Existe tratamento clínico e existe tratamento cirúrgico a depender do tamanho, dos sintomas e do comprometimento que vai ter na qualidade de vida e também dos seios da face, que a gente chama justamente de seios paranasais, porque ele tem uma relação com a cavidade nasal estando ruim, os seios ficam comprometidos na imensa maioria das vezes. Essa outra carne esponjosa que o senhor comentou, né, o pólipo nasal, é um tipo de rinocinusite crônica. Então, sinusite crônica ou rinocinusite crônica é uma condição que o paciente tem obstrução nasal, tem secreção nasal, que pode ser amarelada, esverdeada, tanto para frente do nariz quanto para trás da garganta, né? O paciente que normalmente tem dor de cabeça, dor na face, alteração de olfato também existe na sinusite crônica, e ela pode ser sem pólipo, que é quando não tem essa carne esponjosa, e com pólipo, que a gente chama de polipose nasal, que são presença de tecidos inflamatórios, carnes esponjosas, né, dos dois lados, bilateralmente, ocupando toda a cavidade nasal, inclusive dentro dos seios da face também pode ser acometido, e isso gera um incômodo super importante, principalmente obstrutivo, mas também secretivo, e o paciente, quando esses pólipos atapetam a rede do olfato, naquela parte superior do nariz que comentamos, o paciente pode ter uma perda de olfato que pode ser irreversível, a cirurgia não necessariamente vai melhorar esse olfato. E aí, quando tem essa polipose nasal, o senhor tem razão, o tratamento é primariamente cirúrgico, né, para poder remover esses pólipos até para poder chegar à medicação tópica, chegar um soro adequadamente, chegar um spray adequadamente, no local onde eles estão presentes e que com a cirurgia eles vão ser removidos. Muitos pacientes têm recidiva, recorrência desses pólipos nasais. E é uma doença muito recorrente mesmo porque essa doença está na mucosa do nariz, está na circulação. Então, é uma doença inflamatória. A gente, ao fazer a cirurgia, a gente abre as drenagens dos seios da face, a gente tira os pólipos, mas a mucosa está ali, está presente, né? E ela não pode ser retirada. Hoje, existem inúmeros tratamentos super modernos, inclusive com injeções de imunobiológicos que conseguem agregar o procedimento cirúrgico ao tratamento pós-operatório clínico, né, uma melhora da qualidade de vida, uma melhora até da capacidade olfativa e uma diminuição dessas recorrências, que agrega qualidade de vida ao paciente e um melhor tratamento. Esse problema é que o doutor está levantando, eu convivi com ele por muitos, e convivo ainda. Espero ter sido curado pelo doutor Marco Antônio, porque o que eu já passei por intervenção cirúrgica nesse aspecto de uma polipose nasal não foi brincadeira. Eu acabei, hoje eu tenho sido assistido pelo doutor Marco Antônio, mas tem um otorrino que acabou virando meu compadre de tanto que eu tive que fazer esse tipo de cirurgia com ele, que é o doutor Afonso do Carmo Javarone, da cidade de Jaú. Mas, doutor Marco Antônio, eu queria ouvir a sua colocação, porque muitas pessoas, neste período de Covid-19, são recomendados o uso de máscara. Muita gente usa até 2, 3 máscaras de forma diferente, aquela de polipropileno. Enfim, usam as possíveis máscaras que não transmitem este vírus que causa esta insidiosa moléstia. Porém, outro dia nas mídias sociais, eu recebi uma comunicação de uma médica
condenando completamente o uso de máscaras. E como leigo, eu fiquei aí sem saber qual a verdade sobre este assunto, até porque ele alegava que as máscaras têm uma abertura que é milimétrica, muito maior do que é o tamanho do vírus do Covid. Eu queria a sua opinião sobre este uso sistêmico de máscaras imposta por essas situações protocolares para combater esta transmissão do vírus do coronavírus. Sem dúvida, seu Samuel, a questão da politização da doença também é outra coisa que, infelizmente, os médicos também entraram nessa questão política também, sem falar especificamente, claro, né, dessa informação, que eu desconheço quem seja a pessoa, mas, enfim, a questão de não usar, né, acho que a gente instrui a população de forma errônea para a gente caminhar para um novo ciclo, né, de pico de casos. A máscara deve ser utilizada sim, mas existem nuances no entendimento de qual máscara, como usar as máscaras. Eu acho que isso talvez seja o mais importante, né? A gente, em ordem de importância, né, existem as máscaras que vão proteger menos e as máscaras que vão proteger mais. De fato, a aerosolização, ou seja, né, o espirro, as gotículas, a secreção, a tosse, é isso que faz a transmissão. A questão daquela transmissão por contato tem sido cada vez menor. No início da pandemia, né, a gente lavava tudo, passava álcool em tudo, lavava sapato, lavava compras. A gente sabe que hoje, realmente, essa questão de transmissão por aerosóis faz a gente precisar, de fato, usar máscara. E com muitos pacientes, às vezes, eles são assintomáticos, elas têm contato em casa, né, às vezes não conseguem seguir os protocolos, né, tem doente em casa, mas continua trabalhando, às vezes não fala para ninguém por medo de perder o emprego. A gente tem muitas dessas questões, viu, Sr. Samuel? A gente vê bastante isso, né, as pessoas, elas, por medo de falar que tem alguém em casa, querem continuar fazendo suas atividades, indo na academia. Então é uma questão de consciência social super importante. A máscara é importante sim, desde que respeitada a forma de utilização, né, a máscara cirúrgica, que é a tripla, e a máscara N95, né, ou PFF2, que são as máscaras de máxima proteção, as de melhor qualidade, infelizmente a população não tem acesso, né? A população geral são mais destinadas para os profissionais de saúde e alguns pacientes que conseguem comprar. Elas são mais caras, mas têm melhor qualidade, né? As outras máscaras de tecido, né, as máscaras de outro material sintético, de fato elas não garantem uma proteção tão grande quanto as outras, mas na falta das outras elas devem ser utilizadas sim, né? É claro que respeitando também como utilizá-las. Tem que cobrir nariz, boca, né, aquelas coisas que todo mundo já sabe, não colocar a mão na frente, porque a partícula viral está aqui, está nesse local, fazer a lavagem das máscaras, chegando em casa tem que lavar as máscaras, né, de tecido. As próprias máscaras cirúrgicas, né, em teoria elas duram 2 horas, né, tem estudos falando que pode usar um pouquinho mais, umas 4 horas, tem gente que usa por 30 dias, né, até rasgar a alça, né. Aí, de fato, ela começa a perder um pouco a eficácia, né? A gente conhece até profissionais de saúde que usam, né, máscaras N95 até ficar um cordãozinho e se romper. Então, eu acho que respeitando todas essas orientações de como usá-las, como higienizá-las, né, eu acho que, no meu entendimento, eu acredito que na maioria dos médicos e dos defensores da saúde pública, ela deve ser utilizada assim, pelo menos até a gente ter algum certo controle, né? E eu será em breve. Ô, doutor Marcantório, claro que essa entrevista está muito interessante, muito gostosa, mas nós temos o nosso tempo. E para encerrar essa entrevista, eu gostaria que abordar 2 aspectos que eu queria a sua opinião. Sobre o uso correto dos umidificadores, e muita gente critica o ar-condicionado exatamente por problemas das vias respiratórias. Quero a sua opinião sobre esses 2 assuntos. Certo, isso é importantíssimo, senhor Samuel, porque todo mundo, né, hoje usa umidificador, e principalmente aqui na nossa região centro-oeste paulista, né, uma região, nós estamos passando por uma época de muito frio, né, mas aqui a questão da umidade relativa do ar nossa é sempre muito baixa, né. A umidade relativa do ar, o ideal é que ela esteja entre 50% e 80% pela Organização Mundial da Saúde, e hoje, por exemplo, a previsão de umidade do ar para Bauru hoje seria de 32%, nós já chegamos a 11%, que é um estado de emergência, né? Inclusive no ano passado, em outubro. O uso de umidificadores, ele deve ser feito da seguinte forma.
Primeiro, a escolha do umidificador, existem inúmeros, né? Inclusive alguns com higrômetro, que já vão ser acionados quando a umidade relativa do ar estiver abaixo de um certo valor. O ideal é nós ligarmos o umidificador quando estiver abaixo de 50% e desligar quando estiver acima de 70% a 80%, porque o excesso de umidificação do ambiente também predispõe à proliferação de fungos, e os fungos causam alergias respiratórias também, então piora as crises de rinite, as crises de asma e predispõe a outras doenças. Então, quando a umidade estiver nesses valores referidos, ligar por 2 a 4 horas no quarto ou no ambiente em questão, sempre com a porta aberta, a janela aberta, alguma fresta para poder circular o ar e não ficar um excesso de umidade localizado. Não direcioná-los diretamente para a cama, para a madeira do armário, para tecidos, para cortinas, porque ali também vai fazer proliferação de fungos, causando os malefícios que citamos. E na compra, se puder escolher, tem números, mas os ultrassônicos, eles prometem ou eles tentam garantir uma menor colonização de fungos. A questão do uso de ar-condicionado, nossa região é muito quente, né? Então a gente precisa do ar-condicionado para ter um conforto térmico. O conforto térmico, ele aumenta a produtividade em estudos em 8 a 15%, ele faz bem para a nossa saúde, para o bem-estar, principalmente, né, para a questão de desenvolvimento laboral, de concentração, memorização, estudo, enfim. O ar-condicionado é importante, desde que ele seja higienizado, troca de filtro, seja feita de forma regular, e a gente mantém uma temperatura considerada ideal. A temperatura ideal no verão é entre 23 a 26 graus, né? No inverno, entre 20 a 22 graus. Então, isso é super importante, e também fazer com que os direcionadores de ar não venham direto ao nosso encontro. Existem defletores de ar para o ar-condicionado, para o vento, né, para a ventilação não vir direto realmente na nossa face, no nosso tronco, que pode fazer mal, né? E eles garantem, né, garantindo essa temperatura ideal, essa frequência de limpeza, o ar-condicionado, ele é muito melhor, por exemplo, do que um ventilador, como as pessoas pensam. O ventilador, ele tira o calor totalmente, assim, diretamente do nosso corpo. O ar-condicionado tira mais do ambiente, tira a umidade do ambiente para resfriá-lo. E daí a importância também de ter sempre algo para umidificar o ambiente quando usar o ar-condicionado. Então, um balde, pode colocar um balde, uma bacia com água, uma toalha molhada, ou o próprio umidificador, desde que respeitado este tempo de utilização. Então, assim, usando de forma consciente o ar-condicionado e o umidificador, eles devem ser utilizados, garantindo, assim, a boa saúde respiratória do indivíduo, né, e com isso ele vai ter melhor qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Bom, eu tive o privilégio, a honra de participar desse programa gostoso, desse programa leve, elucidativo, didático, que da forma bem clara o Dr. Marco Antônio Ferraz colocou para o nosso telespectador, ele que é médico otorrinolaringologista aqui na cidade de Bauru e, por acaso, meu médico. Muito obrigado, Dr. Marco Antônio, por aceitar este convite e participar desta programação jornalística. Eu que agradeço, senhor Samuel, é um privilégio para mim também, uma honra estar aqui nessa manhã, dividindo com o senhor, podendo ter essa conversa fora de consultório muito gostosa, né? Também aqui é sempre prazeroso quando o senhor está aqui, mas poder conversar e passar um pouco de conhecimento para as pessoas, para a saúde pública em geral, que é o nosso principal objetivo. Não é só tratar a doença, mas preveni-las, eu acho que é o principal, e eu agradeço essa imensa oportunidade. Deus abençoe o senhor e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Ao Dr. Marco Antônio, os meus agradecimentos, e renovamos o convite para que o telespectador do Enfoque Regional da TV Prevê esteja sintonizado nos horários alternativos deste nosso programa jornalístico. A todos, muito obrigado e até lá.